existe um risco altíssimo de suspensão do seu perfil do Google Meu Negócio, caso você coloque vários perfis do Google Meu Negócio no mesmo endereço do jeito errado. E, na verdade, dependendo do contexto, do motivo pelo qual você busca esse tipo de alteração, talvez isso nem se aplique à sua realidade e também pode acabar gerando a suspensão do seu perfil e, dependendo do caso, até a suspensão de perfis que nem é seu. Isso são casos um pouco mais isolados, mas é totalmente possível de acontecer e eu vou explicar isso um pouco mais para o final. Antes de eu explicar como que isso funciona, deixa eu te mostrar um pouco mais na prática aqui. Então, a gente tem essa clínica de especialidade aqui na minha região, é a Prisma Clínica de Especialidade, que é, no caso, aquelas clínicas que tem vários tipos de profissionais de saúde, tem oftalmologista, tem nutricionista, tem psicólogo e por aí vai. Então, o que acontece? A clínica, ela tem o perfil dela. Quais são as diretrizes do Google com relação a isso? Ele é muito claro, tá? Eu posso até deixar o link para você aí das diretrizes onde ele fala um pouco mais sobre isso. Então, a clínica, ou seja, a entidade, ela precisa ter o perfil dela. Cada profissional precisa ter o seu próprio perfil também. Não é necessariamente obrigatório, mas o Google, ele diz, olha, cada profissional deveria ter, né, o seu próprio perfil também. Por vantagem, isso acaba trazendo por conta de ter mais canais de aquisição para a própria empresa e para o próprio Google também entender melhor o comportamento dessa empresa. Como que esse tipo de relação é construída? Através aqui do endereço, tá? Então, a gente tem aqui um cenário de várias empresas em um mesmo endereço. Só que, ao mesmo tempo que é no mesmo endereço, também não é. Por quê? A gente tem aqui a entidade que está no endereço principal. Essa daqui é a linha 1 do endereço, tá? Então, Rua Jordão Homem da Costa, 360. Beleza. Então, até aqui, tranquilo. Agora, a gente pega um dos profissionais dessa clínica, por exemplo. Eu peguei aqui o Dr. Pozo, por exemplo, que é oftalmologista, é um dos profissionais que a gente tem nessa clínica. O endereço 1, né, aqui, Rua Jordão Homem da Costa, até aqui tá tudo certo. Só que aqui tem um problema e isso aqui pode gerar a suspensão desse perfil, porque não está correto. O que deveria ter aqui? Na hora de fazer a configuração, nós temos uma linha adicional do endereço. Aí essa linha é o que vai diferenciar essas empresas que estão nessa clínica no mesmo endereço. Então, é importante que haja esse tipo de diferenciação. Então, ao mesmo tempo que tem várias empresas em o mesmo endereço, não tem, porque vai ter uma diferenciação que é a linha 2. Deixa eu pegar aqui e sugerir uma alteração. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar por aqui. Então, eu vou aqui no endereço. Vamos ver aqui, a gente tem endereço obrigatório. Deixa eu ver se ele vai permitir que eu coloque aqui a linha 2, localizado em... Aqui nesse caso, eu poderia adicionar dessa forma, tá? Seria nesse localizado aqui em... Poderia colocar aqui... Deixa eu ver se ele vai puxar diretamente a empresa. Deixa eu ver. Prisma Clínica de Especialidade, tá? Então, eu vou colocar e ele vai fazer esse... ele vai criar esse vínculo, tá? Então, eu vou colocar aqui em enviar para poder fazer essa sugestão. No caso aqui, o que eu fiz é uma sugestão. Inclusive, tem um vídeo onde eu falo sobre esse tipo de alteração aqui. Eu vou deixar no card na descrição aqui também. Mas eu vou pegar aqui um outro caso, perfil onde eu consiga estar mexendo aqui. Então, eu vou vir aqui para poder fazer a alteração. O endereço ele fica um pouco mais embaixo. Então, aqui, ó, linha de endereço 2. Tá? Então, aqui é onde eu vou colocar informações como sala. Eu vou colocar informações como andar. Por exemplo, sala 5, sala 3. E aí eu posso colocar mais informações. Posso colocar, por exemplo, sala... vou colocar assim, ó, andar 2. Deixa eu ver. Sala 2, por exemplo. Tá? Então, é importante que haja esse tipo de diferenciação. De novo, senão pode acabar gerando a suspensão do perfil. Aqui, quando eu faço essa alteração através de uma sugestão, vocês viram aqui que o que ele permite que eu faça é vincular, né? Então, eu vou colocar esse localizado em, que também é uma forma de diferenciação. Ele vai criar esse vínculo. Tá? Então, aqui, vamos supor que a gente tenha 10 profissionais diferentes. É importante que a clínica tenha o perfil dela e os 10 profissionais tenha cada um o seu perfil, tá? E a diferenciação viria através, por exemplo, sala 1, sala 2, sala 3, sala 4 e por aí vai. Normalmente, essas entidades como shopping, prédios, clínica de especialidade, quando você acessa pelo celular, vai ter uma aba, uma seção, normalmente tem lá produtos, avaliações, fotos e afins, vai ter uma seção diretório. Você clica lá e vai ter vários perfis vinculados a essa empresa. A shopping, principalmente, tem bastante, prédios, ele tem essa seção de diretórios. Isso depende da categoria que você está usando, tá? É centro médico, shoppings, prédios, normalmente tem esse tipo de seção de aba, mas porém não fica disponibilizado aqui no computador. Então, para a clínica de especialidade, nesse caso, a gente usa
esse tipo de situação, né? De novo, cada profissional vai ter ali o seu perfil. Jefferson, mas eu não sou uma clínica de especialidade, eu simplesmente, por exemplo, eu tenho aqui uma distribuidora de água e gás e agora eu quero abrir um bar aqui, né? Eu quero vincular as duas coisas, porém são empresas com nome diferente, então eu queria colocar mais de a empresa no mesmo endereço, né? Teria como fazer isso? Sim, teria. No caso, você vai usar o mesmo princípio que eu acabei de mostrar para você. No caso, você vai usar a linha 2 de diferenciação. A grande questão é, será que você realmente tem duas empresas? Essa é a questão, que o Google diz, é um perfil por empresa. Se você tem lá uma distribuidora e você tem um bar, por exemplo, você tem duas fachadas, por exemplo, você vai ter dois tipos de uniforme diferente. Se realmente você tem duas marcas diferentes, você pode fazer esse tipo de implementação. Agora, caso você simplesmente tenha ali dois tipos de produtos, dois tipos de serviço diferente, você quer colocar dois perfis, aí você estaria infringindo a questão de que o Google diz que é um perfil por empresa, tá? Porque se você tem um bar, uma distribuidora, por exemplo, mas não são duas marcas diferentes, então você tem uma empresa só, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, a questão que eu comentei, que pode acabar fazendo com que você gere a suspensão de outros perfis que nem é seu muitas vezes, na verdade está relacionado com o que eu estava falando aqui da clínica, né, da entidade. Então, por exemplo, aqui o Dr. Pozo, ele não pode em hipótese nenhuma colocar a categoria de centro médico, tá? Ele não pode colocar a categoria da entidade. Isso pode gerar suspensão de ambos os perfis. E o que pode acontecer? Isso aconteceu já com um aluno já faz bastante tempo. Acho que a única vez que eu vi isso acontecendo foi em 2021 ou 2022, se eu não me engano. E foi o caso que ele fez isso. Ele tem uma agência de marketing e, no caso, ele estava dentro de um prédio. Ele foi lá e colocou a categoria do prédio, tá? E o que aconteceu? A agência dele, o perfil dele, assumiu como se fosse o prédio. Então, as pessoas pesquisavam pelo prédio e aparecia a agência dele. Simplesmente, a pessoa pesquisava a agência não sei o que, pesquisava prédio não sei o que e aparecia a agência dele. De novo, isso aí dá uma dor de cabeça muito grande porque as pessoas elas vão passar a encontrar o seu perfil, vai ter um desvio de público, vai ter uma dor de cabeça muito grande, tá? Igual ali ele teve várias especulações no prédio e, de novo, isso pode gerar suspensão porque você estaria infringindo a diretriz do Google porque ele é muito específico com relação a isso, tá? Você tem que usar, no caso, uma categoria diferente da matriz, né? Da entidade principal. O Google, de novo, ele é muito específico nessa questão. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida, se você tem alguma sugestão de conteúdo aqui para o canal, qualquer tipo de dúvida, comenta pra gente que assim eu consigo entender o que você precisa para poder trazer mais conteúdos para o futuro aqui para esse canal, fechou?